Eu acredito, eu creio que Deus tem algo preparado para nós aqui nesta noite. Quem mais acredita que o céu tem algo preparado para nós? Aleluia, bênção de Deus. Amados, estamos diante de um texto conhecido dos irmãos, e é bom estarmos tratando de um texto conhecido, que fica mais fácil para que os irmãos possam compreender aquilo cujo qual Deus quer nos transmitir nesta noite especial. Estamos em um culto com a família, e eu pedindo ao Senhor uma palavra, que o Senhor sinalizar esse texto ao meu coração, e eu quero ser obediente à voz do Senhor, porque por mais que é um texto conhecido, Deus tem os seus meios, os seus mistérios. É Deus quem faz, é Deus quem fala, é Deus quem usa, é Deus quem opera, e é Ele quem está operando aqui neste lugar. Marcos tem a obrigação e também nos traz informações riquíssimas acerca do ministério bendito de Cristo Jesus. E Marcos, diferente dos demais, ele traz em o teor do seu evangelho, é uma obra concisa, e Marcos trata mais do que Jesus fez do que Jesus falou. Marcos, o teor do seu evangelho é apresentar a Jesus como filho, mas também como servo. O teor do seu evangelho, ele vai extrair por intermédio de uma proximidade com Pedro, que é onde ele vai extrair essas informações acerca do ministério e dos feitos de Jesus. Este texto foi escrito em um período de 55 a 65 depois de Cristo. E Marcos, mais uma vez, enfatiza que ele mostra e ele prioriza em destacar Jesus em ação. Lendo o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber um Jesus que trabalha, que opera, que faz milagres. Ele sai de um milagre e vai para outro milagre. Sai de um feito para realizar outros feitos. Mas o que é interessante, meus amados, que é esse o Jesus que nós servimos, um Cristo que trabalha, um Cristo que opera, porque nós cremos que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Não é diferente deste culto da família. Quem está operando nesta casa de adoração não é o diácono, irmão Natanael, não é o pastor, mas é o Jesus Cristo de Nazaré, que tem liberdade aqui neste lugar. Não obstante a isso, Marcos também vai registrar para nós Jesus sendo servo. O que é interessante, bem taxativo, é até distinto perceber que Marcos vai mostrar que Cristo é servo, mas nenhum outro evangelho mostra tanta autoridade na mão de Jesus conforme o evangelho de Marcos. Parece até difícil de entender, mas Jesus nos dá um exemplo para mim e para você. Se queremos patamares mais elevados do reino dos céus, o segredo é o mesmo: ser servo, se humilhar em sua presença, porque o próprio Jesus foi servo, mas era de uma total autoridade. É Marcos que vai mostrar para nós que nas mãos de Jesus a total autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre, meus amados, até a morte. Cristo tem autoridade em suas mãos, independente da causa, do problema, do que
as pessoas estavam precisando. Cristo tem autoridade para reverter qualquer situação. É este o teor, meus amados, da mensagem que Marcos vai nos mostrar. E eu li, meus amigos, meus irmãos, no verso de número 41 do capítulo de número 4, há uma pergunta que ecoou em um ambiente hostil após um período difícil que os discípulos vão enfrentar, que é acerca de uma tempestade. Perceba que eles estão em uma embarcação com um destino, com um ponto de chegada. No seu GPS já mostrava aonde eles iriam chegar, que era do outro lado deste mar. Mas perceba que estando eles navegando, eles é surpreendido por uma tempestade que não tem hora marcada, que não marcou o momento para chegar, só chegou. Diante disso, meus amados, os discípulos ficam com medo, ficam aterrorizados, porque assim, meus irmãos, as tempestades das nossas vidas chegam sem bater na nossa porta, não tem horário programado, somente chega. Mas nós temos uma certeza do Cristo que está conosco, que embora o vento sopre, Deus abençoe, pastor, embora as coisas vão nos surpreender, aquele que está no nosso barco tem total autoridade para repreender o vento, tem total autoridade para repreender o mar. Eu não sei o que você veio buscar neste culto da família, mas eu profetizo sem medo de errar, nas mãos do nosso Jesus tem a autoridade necessária para repreender, para solucionar, para dar um ponto final naquilo que viemos buscar. Aleluia. E perceba, meus amados irmãos, que diante de tão grandes feitos, que diante de tão grande maravilha e experiência que os discípulos vão participar, eles fazem uma pergunta, eles indagam uns aos outros dizendo: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão perguntando, eles estão questionando, porque quem é este Jesus que tem tanta autoridade, que até o vento ouve a sua voz e tem que se aquietar? Quem é esse que até o mar, ouvindo a sua voz, ele para de soprar as suas ondas? Quem é esse que a natureza ouve e obedece o seu chamar? Esse é o Cristo que a gente serve, que a sua palavra é tão poderosa que até a natureza bate continência para esta palavra. E o que me chama a atenção é que essa pergunta no capítulo 4, quem é este Jesus? O capítulo 5 responde a pergunta do capítulo 4, porque o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, no que tange esta pergunta, quem é este Jesus que até o vento e o mar lhe obedecem? Este Jesus é o Cristo que está em ambiente em que ele é realmente recepcionado. Este Jesus não fica em ambientes cujo qual ele não é o principal. Este Jesus não fica em ambiente, em casa, em morada, em lugares ou em pessoas que não dão o seu valor devido. Perceba que ele entra em uma região por nome de Gadara. A Bíblia diz que os demônios que estão oprimindo um homem por nome de legião, quando verem a Cristo Jesus, eles se curvam diante dele, porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Até o inferno, irmãos, tem que se curvar diante da grandeza de Jesus. E eu vim aqui dizer com tremor e temor: se até os demônios se submetem ao senhorio de Jesus, a igreja também se curva, adora, exalta, porque poderoso ele é, grande ele é, autor e consumador da nossa fé, o grande Rei da glória. Deixa eu ver se nesta casa tem alguém que veio adorar,
Irmãos, foi lido um texto aqui, nosso amado falou aqui a respeito do amor de Deus por nós, ou melhor, pelo mundo. Perceba que estes homens de Gadara amavam mais aos porcos do que a pessoa do gadareno. Olha só, Jesus enfrentou a tempestade, pegou um barquinho juntamente com os discípulos, só para chegar nesta região, para libertar um homem. Olha só, esse é o Deus que a gente serve. Ele olhou para mim e para você. Ao mundo é coisa insignificante, mas para Ele tem valor. Para Ele tem valor. Para Ele tem valor. E o que me chama a atenção é que Lucas, no capítulo 8, o verso 40, ele vai narrar Jesus voltando de Gadara, só que a recepção é diferente. Perceba que Jesus sai de um ambiente cujo qual ele é rejeitado, para chegar do outro lado, aonde tem uma multidão que estava à sua espera. Eu acho isso aqui lindo, meus amados, porque aonde Jesus não é priorizado, aonde a presença dele não é reverenciada, Jesus não é mal educado, Jesus não entra sem bater, ele não entra em ambientes que ele não é merecido, que ele não é glorificado. Se tem um ambiente ou alguma pessoa que não quer a sua presença, ele está do lado de fora. Mas se tem um ambiente que reverencia a sua presença, que espera a sua presença, que ama a sua presença, ali ele está manifesto, ali ele se faz presente. É por isso que a gente tem que bradar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você quer, mas eu anseio pela presença dele. Eu não sei se o meu vizinho da direita quer, mas eu quero a sua presença. Eu não sei se o meu vizinho da esquerda quer, mas eu quero a sua presença. E eu vim lá de Piragi para te dizer que para uma igreja que quer a presença dele, ele não vai deixar a gente ir embora das mãos vazias. Ele vai nos encher da tua presença nesta noite. E para você entender que ele está nesta palavra, vai sentir aí agora o toque da sua presença. Ele só fica em ambiente que ele é adorado, em ambiente que ele é exaltado. Continue adorando, porque quando você manifesta a importância que ele tem na tua vida, ele manifesta a sua presença e todos nós vamos ser cheios da sua graça. Este é o princípio, porque eu não posso olhar para o vizinho da direita e dizer: se ele quiser, eu também quero, se ele aceitar, eu também aceito. Não. Precisamos reverenciar. Precisamos desejar o dia após dia, instante por instante. Mas não só não obstante a isso, é porque a Bíblia diz, e eu gosto destes detalhes, que Jesus ele atravessa o mar, há uma multidão esperando. Não sei se é 50, se é 100, se é 1000, 2000, não sei o tamanho e a proporção que é a multidão. Eu só sei que é muita gente. Mas perceba que nem todos que estão com Jesus, aonde ele está, da maneira, ouvindo as suas palavras, tendo a oportunidade de tê-lo por perto, não é todos que vão receber, não é todos que vão ser alcançados, não é todos que vão voltar para casa com os milagres em suas mãos, não é todos que vão voltar para a sua casa com uma palavra direcionada à sua vida. Perceba, meus amados, olha só a importância disso aqui, preste atenção. Diante desta multidão, Jesus vai ser surpreendido por um homem por nome de Jairo. Enquanto este homem vai aos
vai dizer que ele era um homem importante. Ele era principal da sinagoga. Ele era um homem que era dotado de autoridade na terra, em que as pessoas olhavam para ele e percebiam e entendiam que ele era alguém que tinha uma posição elevada diante dos homens. Mas perceba que mesmo ele sendo alguém importante no meio da sociedade, mesmo sendo ele aquele que rege, aquele que lidera no que tange a vida espiritual do povo, diante de Jesus ele tem que se curvar, diante de Jesus ele tem que se prostrar. Olha, meus irmãos, o texto, perceba os detalhes. Enquanto ele está prostrado, ele faz um pedido para Jesus: Jesus, vá para minha casa, vamos comigo, porque minha filha, ela está à beira da morte. Ore para ela, para que ela viva e não venha a falecer. Na caminhada, a Bíblia vai dizer que outra mulher vai chegar, que uma mulher vai chegar, melhor dizendo, vai tocar em Jesus. Mais uma mulher explícita no texto, que vai romper a multidão e vai se aproximar de Jesus de uma forma diferente. O que eu percebo aqui, meus amados, é que diante de Jesus, na presença de Jesus, eu preciso, meus amados irmãos, ter a minha posição de adorador. Perceba que é uma multidão, é muita gente, meus amados, é homens, mulheres e crianças, mas nem todos vão ser alcançados. Mas a Bíblia diz de dois que vão romper as suas posições. Um tem, o outro não tem. Um é, a outra não é. Um faz, a outra não faz. Um tem família, a outra não pode participar de sua família porque é considerada impura. Independente da diferença que eles têm, os mesmos estavam na mesma posição, prostrado aos pés de Jesus. Sabe por quê? Diante de Jesus não tem grande, não tem pequeno, não tem rico e não tem pobre, não tem forte, não tem fraco, não tem melhor, não tem pior. Aos pés de Jesus é todo mundo igual. Não tem grande, não tem criança, não tem velho. Aos pés de Jesus ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais poderoso do que ninguém, ninguém pode mais do que o outro, ninguém vai ser atendido porque tem, porque não é. Diante dele, eu e você somos totalmente igual. Eu posso aqui na terra tentar ser maior do que você, eu vou me frustrar, porque diante dele nós não somos melhor do que ninguém. É tudo adorador, é tudo servo, é tudo filho, não tem maior, não tem pior, é tudo filho, é tudo filho, é tudo filho. Eu não sei se você entende esta palavra, mas diante dele, eu e você gozamos da mesma presença. Aleluia. E eu entendo aqui que eu preciso romper a multidão e ser adorador. Irmãos, isso aqui é lindo. Eu estava orando nesta tarde, falando: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja, Senhor? O que eu vou falar para o teu povo? Eu parei neste versículo e o Espírito Santo foi ministrando esta palavra ao meu coração, e eu pude entender a posição tão honrada que Ele nos outorgou, que é estar diante da sua presença, podendo adorar o seu bendito e santo nome. Sabe por quê, meus amados? A tua adoração, a tua busca, a tua entrega, o teu culto não é perca de tempo, não é para passar tempo, não é para preencher o domingo para esperar a segunda. Cada segundo, cada instante na presença de Jesus é investimento. Quem veio para cá no intuito de adorar ao Senhor não veio perder tempo, mas veio investir. Não veio passar tempo, mas veio investir. Mas enquanto há dois que estão investindo, adorando, há uma multidão perdendo tempo, há uma multidão que está só porque está, há uma multidão que só está porque quer estar. E eu aprendi com esta palavra que não posso simplesmente estar perto, eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso tomar uma iniciativa.
Cristo, que não despede a sua igreja, nenhuma família com as mãos vazias. Pelo contrário, Ele olha para mim e para você, esquadrinha os nossos corações, e aonde tem um culto, aonde tem uma adoração verdadeira, Ele se faz presente. Ele responde o culto com fogo, Ele derrama na sua presença, até porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se tem louvor de verdade, tem presença do Altíssimo. Se você veio aqui adorar ao Senhor, eu digo para você sem medo de errar, Deus habita no meio do teu louvor, Deus habita no meio da tua adoração. Tem mais, tem mais. Quando eu adoro ao Senhor, eu movo o céu ao meu favor. Você sabia que a tua adoração move o trono de Deus em sua direção? A tua adoração tem poder, a tua adoração tem poder. E tem mais, enquanto você está investindo aqui, Deus também investe na sua casa. Eu senti Deus nessa palavra, então eu vou liberar. A tua adoração não é perda de tempo, não é para passar tempo, não é para preencher tempo, é investimento. E papai me autoriza a dizer: quem veio investir, quem veio adorar, ele honra, ele honra, ele honra, ele alcança, ele responde, ele é aquele amante, aquele atura, deixa eu ver, aonde tem adorador, tem resposta. Aonde tem adoração, aonde tem louvor, aonde tem crente que rompe a multidão, adora em espírito e em verdade, ele está, ele fala, ele se levanta, ele faz. E para você também, ele está nesta palavra. Sinta aí agora o seu toque. Aleluia. Ela mandou que a minha suia. Oh, Espírito Santo. Ela mandou que a madura baralha. Tem gente que diz: está perdendo tempo. Para quem ir para o culto é perda de tempo, é nada, irmãos. É investimento. Ninguém está vendo, mas tu está investindo. Ninguém está vendo, mas tu está investindo. O céu me autoriza a liberar. Deus está contemplando o teu investimento. Aleluia. Deus contempla a tua adoração. Oh, Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Porque Deus é aquele que nos conhece. Eu vim aqui hoje. Os irmãos não me conhecem. Os irmãos não sabem a minha intenção. Os irmãos não compreendem o que os olhos não podem ver. Mas aquele que a gente serve, Ele nos conhece. Ele nos contempla não só por fora, mas sim por dentro. E é isso que vale, meus irmãos, para romper a multidão e fazer a diferença. Até o pastor leu aqui, irmãos, duas ofertas, Abel e Caim. Um foi aceito, o outro não. Deus sonda e esquadrinha os corações. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Irmão, sabe o erro do povo no Antigo Testamento? Foi querer oferecer animal velho, animal cego, coxo. Foi oferecer culto de qualquer forma. Foi oferecer culto de qualquer jeito. Deus não aceita, irmãos, culto pela metade, culto incompleto, culto sem intenção. Primeiro Deus vê o ofertante, para depois ver a oferta. A oferta, meus amados, o nosso culto pode até não ser o maior, pode até não ser o melhor, mas se é com sinceridade, Ele responde e Ele atende. Ele não está vendo o tamanho do teu culto. Ele não veio aqui para dizer: o culto do irmão ciclano é maior do que o do Bertano. Não, não, não. Ele contempla a verdadeiro adorador. Foi Jesus que disse que o Pai está à procura de verdadeiro adorador. Se tem o verdadeiro, também tem o falso. Tem gente que vem para o culto, adora de qualquer forma, canta de qualquer forma, oferece de qualquer forma.
Relega, Jora, oh Jesus. Aqui eu vejo dois adoradores. Um chegou primeiro, um chegou mais fácil. E eu quero acreditar, o texto não me diz isso, mas eu penso, conjecturo comigo, que por conta da sua posição, Jairo conseguiu chegar mais fácil. Ora, Jairo é importante. Jairo é um pastor presidente. Quando a gente vê o nosso pastor, a gente o honra, porque de fato ele merece, e essa honra foi Deus que o colocou ali. Jairo está usufruindo desta honraria. O povo reverencia-o, ele tem destaque. Eu quero acreditar que por conta desta facilidade que ele tem, ele chega mais fácil até Jesus. Mas se diante deste fato, perceba que tem alguém que sofreu um pouco mais para chegar, que lutou um pouco mais para chegar. Irmãos, não tem aquele dia que parece que é difícil para chegar neste ambiente. É luta por todo lado, é prova para tudo quanto é lado. Hoje mesmo, meus amados, eu moro num sítio, eu já estava indo para o banheiro para me banhar, para vir para o culto. O patrão liga: olha, não tem como você prender os cavalos lá não. Irmão, já era quase 6 horas, meu coração faltou sair com a boca. E aquele cavalo que não vinha, eu falei: Jesus, segura esse cavalo. Eu não queria perder tempo. Irmãos, parece que tem dia que é mais difícil, parece que tem dias que é mais sofrido, não parece? Parece que tem alguém que chegou mais fácil, que chegou primeiro, que não teve dificuldade para vir, que não teve dificuldade para chegar. Acontece isso, meus amados. Jairo chegou fácil, Jairo chegou primeiro, Jairo chegou, irmãos, mas enquanto Jairo já estava diante de Jesus, tinha uma mulher que estava excluída, considerada imunda pela sociedade, longe da sua família, longe de todos que ela tinha por perto, discriminada, sem perspectiva de amanhã, até porque tudo que ela tinha, ela gastou para segurar e não resolveu nada. Ela perdeu tudo, irmãos, e está esperando a sua morte. Olha, irmãos, a diferença, olha a agonia que esta mulher está enfrentando. Mas mesmo diante de todos estes problemas, ela não olhou para o problema A, ela não olhou para o problema B, ela não olhou para a sua dificuldade, ela só olhou para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Ela viu uma multidão, ela viu que ia ser difícil, mas ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada da minha enfermidade. Olha só a fé desta mulher, independente do que ela estava vivendo, ela rompeu aquela multidão e chegou. Sabe por que Jesus está mandando dizer isso? Porque enquanto você estiver enfrentando um dia difícil, enquanto você estiver enfrentando uma semana difícil, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, não olhe para aquilo que te rodeia, olhe para Jesus. Rompa a multidão, ultrapasse o problema, chega nele. Sabe por quê? A autoridade ainda está na mão dele, a resposta ainda está na mão dele. O problema pode ser grande, mas diante de Jesus tudo é pequeno, tudo é passageiro, tudo é nada. Eu não sei se você chegou aqui fácil ou difícil, eu não sei se para você chegar aqui você teve que chorar, você teve que gemer, mas eu vim te dizer: você veio no lugar certo, chegou no ambiente certo, porque papai já está na casa e Jesus está contemplando a tua oração. É dois adoradores diferentes, mas estão na fonte certa.